2 Timóteo, no capítulo de número 4, há uma exortação do apóstolo Paulo, que é o livro de Timóteo, foi uma carta, descrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, o jovem pregador, ele que estava dando início à sua vida ministerial. E a vida dele, então, se tornaria, a partir desse momento, ele estava tendo uma crescente de ensinamentos para tornar-se um pastor, para ele, então, poder ser um pastor, um pregador do evangelho, um ganhador de almas. E nessas exortações que o Paulo envia, ele deixa bem claro algumas coisas para ele fazer e algumas coisas que viriam a acontecer com ele. Então, ele deveria estar preparado para essas coisas. E uma das coisas que me chama muita atenção, até a título, se assim posso dizer para você, a título de mensagem a qual você vai ouvir, eu quero falar para você que isso acontece muito nos dias de hoje, que muitas pessoas estão procurando um pastor que agrade a ela mesma, procurando um pastor que me agrada, procurando alguém que pregue o que eu quero ouvir. Hoje virou moda, a pessoa quer encontrar alguém que pregue o que ela goste de fazer, que aceite os erros que ela tem, que aceite, não, entenda bem, todos são aceitados diante de Deus com os seus pecados, mas que deixe esses pecados. Hoje eu queria até falar um pouquinho de uma questão de um amadurecimento espiritual. Nós precisamos amadurecer, nós não podemos ficar juvenis e nem crianças na fé. Até um assunto que nós vamos abordar. Porém, o Paulo dá essa exortação para o Timóteo porque, infelizmente, vai chegar um tempo que ninguém vai querer ouvir a palavra de Deus. Vão preferir ouvir quaisquer outras coisas que parece ser a palavra, que parece ser de Deus, mas só são mentiras, enganos e fábulas. Vamos então ao versículo 1 e a gente vai entender melhor. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues somente a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, o Paulo já começa dizendo, olha, aprenda uma coisa, o Senhor vai julgar a mim, vai julgar você, vai julgar quem está vivo, vai julgar quem está morto, todos passarão por esse julgamento diante do Senhor. E ele chega e fala, olha, eu rogo para você e eu peço, só pregue as boas novas. O que são as boas novas, pastor? São boas notícias. A Bíblia nos ensina, através do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, que nós temos que pregar as boas novas, nós temos que pregar a Cristo. O Velho Testamento não é desprezado, muito pelo contrário. Até posso afirmar que o Novo Testamento é uma confirmação do Velho, mas nós temos que pregar as boas novas. Às vezes, nós temos visto um rigor tão pesado que as pessoas querem carregar da lei e não guardam aquilo que Jesus nos disse. Jesus mesmo disse, eu não vim para acabar com a lei, eu vim fazer com que essa lei seja cumprida. E quando ele fala essas palavras para o seu discípulo Timóteo, aquele obreiro, aquele futuro pastor, que hoje é evangelista, ele diz, olha, nunca pare de pregar só a palavra, só pregue a palavra. Quando você tiver a oportunidade, em tempo e fora de tempo, ou seja, em quaisquer momento, só fale a verdade. Só fale a palavra de Deus. Não queira, como diz um dito popular, não queira encher linguiça, não queira acrescentar. Eu vou acrescentar uma coisa aqui no Evangelho porque vai ficar melhor, Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha igreja e vou pintar ela toda de preto para ver se, trazer aqui um ambiente diferente para a igreja. A igreja tem que renovar, a igreja tem que isso, a igreja tem que aquilo. Claro que eu estou aqui para mostrar para você acerca da palavra que muitos estão procurando muito mais agradar a si mesmo do que agradar a Deus. Porque ele dá esse ensinamento dizendo, você tenha um cuidado para nunca sair da sã doutrina. O que é uma pessoa que está sã? Uma pessoa que está sóbria, que fala de algo que tem certeza, não de algo que ela pensa ser, ou algo do intelecto dela, ou algo que ela acha que o é.
Nós temos que guardar a palavra. Tudo que sai da revelação do Evangelho, tudo que sai da palavra, nos faz perder o foco, nos faz tirar os olhos de Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, o Paulo está dizendo, olha, você pregando a verdade, você falando o que é verdade, você dizendo as boas novas, você andando sóbrio, falando a verdade, mesmo assim, no meio desses que vão aprender desse evangelho que você vai pregar, Timóteo, vão ter pessoas querendo colocar um evangelho diferente. Até esses tempos aí a gente escutou, né, um pregador, né, diz que é um pregador falando assim mais ou menos, né? Nós temos que melhorar a Bíblia. Nós temos que adequar a Bíblia para o ano de 2021, porque agora nós temos que tirar certas coisas que não competem para a vida que a gente vive hoje. A gente muitas vezes quer melhorar algo que não precisa de melhoria. A palavra de Deus é o que nós precisamos. Nós não precisamos de acrescentar nada, nem tirar e nem acrescentar. Só que muitos estão assim, acrescentando para si doutores, preste atenção quando eu falo doutores, porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento tão grande disso aqui, ó, um conhecimento grande da letra, que falam bonito, que quando começa uma pregação as pessoas chegam a chorar, né? Aí tem até aqueles casos, coloca ali uma luz, um ambiente escuro, todo mundo sentado ali assistindo aquela pessoa, aí coloca aquela luz focada no pregador, naquele que está ali, né, trazendo aquela palavra, olha, você vai vencer, porque o seu Deus e tal, olha, palavras bonitas. Não estamos aqui para condenar, mas veja que o Paulo está dizendo, vão vir pessoas no meio de vocês que vão se fazer de mestres, que vão colocar diante de vocês, eles vão tentar aplicar na vida de vocês com maestria, dizendo que são os certos, que aqueles pastores que pregam para vocês, pregam mentiras. Nós podemos melhorar a palavra. Eu acho que não é bem assim, eu acredito que você já ouviu muito isso. Ah, não é bem assim não, não precisa levar ao pé da letra. Aí você veja que ele fala, olha, vai ter um tempo que ninguém vai querer ouvir a palavra. E olha, eu digo para você, os dias que isso está acontecendo não estão muito distantes de nós, não. Nós vemos pessoas zombando de Deus, vemos pessoas zombando da palavra, zombando do Evangelho de Jesus. Isso é muito sério. Pessoas que zombam, você vê hoje em todas as áreas da vida, você vê pessoas se levantando, se unindo para tentar derrubar a igreja, para tentar derrubar o trabalho de Jesus nessa terra. E isso é uma coisa séria, que acontece às escondidas. E quando aparecem, até enganam aqueles que têm a palavra de Deus. Porque ele fala assim, vai ter um tempo que as pessoas vão ter comichões, elas vão ficar ouvindo várias coisas. Ah, um pastor fala uma coisa, outro pastor fala outra, por isso que Jesus disse, até o tema da mensagem de hoje, examine as Escrituras. Não caia em tudo que dizem para você. Você precisa ter a palavra. Abra a sua Bíblia, leia. Tenha o cuidado de examinar as Escrituras todos os dias. O Timóteo foi exortado a pregar a palavra em todo o tempo. Nunca saia das boas novas. Nunca tente acrescentar alguma coisa ao Evangelho, nem tirar. Não precisamos melhorar o que Jesus fez. Nós só precisamos praticar o que Jesus disse. Às vezes as pessoas tentam melhorar aquilo que sempre foi perfeito e acabam estragando o entendimento de muita gente. Aí ele termina dizendo, versículo de número 3, amontoarão para si doutores, segundo as suas concupiscências. Eu vou explicar para você porque eu tenho pouco tempo para falar desse assunto tão grande. Concupiscência são os desejos desenfreados da carne. O que são desejos desenfreados? Por exemplo, uma pessoa que ela tem o hábito de mentir. Ela não quer mentir, mas quando ela vê, ela mentiu e ela mesma já começa a acreditar na sua mentira. É um desejo desenfreado. É uma concupiscência, é um desejo carnal que a pessoa tem e ela não consegue parar com aquela mentira, ela não consegue deixar de fazer essa prática.
E uma das coisas que chama atenção aqui, que ele fala, vão chamar, eles vão amontoar, ou seja, eles vão ter várias pessoas que eles vão dar ouvidos. Eles vão ouvir todo mundo, Timóteo, mas você, Timóteo, eles não vão querer ouvir, porque vai chegar um tempo que a verdade vai ser mentira para muitos. Para muitos, aquilo que é certo vai tornar-se errado. Eu não vou entrar aqui em assuntos de demagogia, mas você veja que existem assuntos hoje que você, por exemplo, existem casos hoje que querem dizer que o meu filho, vamos dizer que a minha esposa está grávida, eu vou chegar lá para fazer o certidão de nascimento dele, lá no cartório eles não vão colocar o nome lá, vai deixar em aberto, para que não coloque lá se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher. Eu acho estranho isso, porque pela natureza, quando nasce a pessoa já tem a forma que Deus colocou ela na terra. Se é homem, se é mulher, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas muitos doutores, não, mas isso é errado, porque tem muitos estudos, e daí o que Deus fez? A obra de Deus, então, não vale nada. A criação de Deus não vale nada. Aquilo que a palavra de Deus diz não vale nada para muitos. A sã doutrina já não tem mais o valor no coração dessas pessoas, que no começo do versículo 3 fala, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer a sã doutrina? É escutar o evangelho, as boas novas, e fazer com que você se arrependa das práticas que você tem, que você olhe para aquela palavra e aquilo toque seu coração, a ponto de você deixar aquela prática. Só que hoje a sã doutrina já não tem sido mais prazerosa para quem ouve. Porque é melhor eu ter alguém, um pastor, vou usar pastor, tá? Vou usar pastor, porque aqui é até a título da mensagem que eu quero falar para você, que as pessoas estão procurando um pastor que pregue o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir o que Jesus quer falar com ela, não quer ouvir o que a palavra diz. Ela não quer guardar, ela não quer viver os ensinamentos de Jesus. Ela quer um pastor que pule cambalhota, que fale 50 línguas, que tenha, mas é porque estudou não sei aonde, não sei. Bom que tem estudo, é bom que saiba muito, mas o estudo não presta para nada, a letra mata, só a letra mata. Eu preciso da revelação do Evangelho, as boas novas que é dada por Jesus, pelo Espírito Santo. Nós temos que tomar um cuidado, desculpe até o que eu vou falar, mas a gente tem que ter um cuidado para as coisas que nós temos dado os nossos ouvidos a ouvir. Ai, mas olha, vamos falar com o fulano, o apóstolo, o não sei o quê, o reverendo. Gente, cuidado com esses títulos. Cuidado. Porque eu estou falando com o profeta fulano de tal. Meu amigo, toma cuidado. Olha o que a Bíblia diz, vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar alguém que pregue de acordo com o pecado que ela quer viver. Que ela pregue somente aquilo que ela gosta de ouvir, que ninguém pregue algo contra o que eu estou falando. Então a gente precisa desse coração voltado à palavra, à sã doutrina. Termina essa parte no versículo 4 agora, que diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Mas tu, Timóteo, você, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições. O evangelho produz as aflições. Faça a obra de um evangelista e cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério, Timóteo. Pare de olhar para isso, porque vai acontecer. Eles vão levantar pastores que vão se achar melhor que você. Eles vão fazer isso e ele fala, eles vão desviar os ouvidos da verdade. A verdade machuca, a verdade provoca no ser humano o arrependimento, mas a verdade hoje é errada. A verdade para muitos tem se tornado mentira. A verdade já não tem mais, já não há prazer na verdade de Jesus. Elas preferem amontoar para si seus desejos maldosos. E se você for comigo, lá em Judas, tá? É uma carta, lá no finalzinho da Bíblia, é o livro anterior ao Apocalipse, tá? Se você tem dúvida, essa carta de Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus.
filho de Maria. Está lá em Mateus 13:55, se não estou enganado. Mateus 13:55 fala que a Maria tinha esses filhos chamados Tiago e Judas, estes irmãos de Jesus. Esse Judas que nós vamos fazer a leitura deste livro de Judas é um irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Por que meio irmão? Porque ele era filho de Maria e de José, tá bom? Vamos fazer a leitura. Não tem capítulo porque é um só. Então o versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada para os santos. O que o nosso amigo Judas está trazendo na carta para a igreja? Isso aqui é uma exortação para a igreja. Ele fala, olha, o negócio é o seguinte: eu queria continuar falando só da salvação, salvação e salvação, porém eu vou ter que exortar vocês novamente a voltar a batalhar pela fé. O que é batalhar pela fé, pastor? O que é fé? Vamos partir com esse princípio principalmente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, a fé, ela só é adquirida por ouvir e ouvir da palavra. Então, por não ter mais pessoas querendo ouvir a palavra, querendo ter Jesus dentro de si, ter o Espírito Santo preenchendo a sua vida, elas começam então a procurar meios para se alegrar. Elas não se alegram, não se contemplam em Cristo Jesus somente, em orar, em perseverar pela fé. O Timóteo escutou Paulo dizendo para ele, olha filho, o negócio é o seguinte, você vai precisar de sofrer as aflições. Quem quer viver a verdade, vai enfrentar as aflições. Vão ter batalhas que vão tentar fazer você desanimar, mas sofra as aflições e cumpra o teu chamado. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, não é fácil pregar o evangelho quando as pessoas não querem ouvir. Mas eu tenho que continuar falando a verdade. Nós não podemos voltar às fábulas, às mentiras, aos enganos, às coisas propagadas pelos ensinamentos maldosos, enganosos de falsos mestres, que se dizem pastores, que se dizem, né? Eu escutava o pastor Jaime pregava esses dias, ele falava assim, tem pessoas que ela fala, eu quero ganhar almas. Ela sai da igreja A e abre uma porta de uma igreja na frente da igreja que ele era pastor e fala, aqui eu quero ganhar almas. Se ela quisesse ganhar almas, ela ganhava almas onde estava. Por que tem que sair do ministério para abrir outro? Ah, porque eu sou contra o ministério. A pessoa saiu da palavra. Ela saiu da palavra de Deus. O próprio Judas diz, olha, amados, eu queria muito falar de salvação, eu queria muito falar mais uma vez aqui do momento que Jesus virá nos buscar, que nós temos que nos preparar, mas eu vou ter que exortar vocês a voltarem mais uma vez ao arrependimento. Porque vocês já ouviram a palavra, vocês já sabem da palavra, mas nós não podemos aumentar, nós não podemos acrescentar. Eu vou deixar marcado que eu vou voltar aqui, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, o Paulo falou disso na igreja de Corinto. Essa carta foi dirigida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele fala no versículo de número... Deixa eu pegar o versículo-chave, versículo 1 diz assim, ó. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns de cartas de recomendação para vós, ou de... Perdão, gente, vocês vão me perdoar, é 1 Coríntios, tá? Desculpe. Pastor, eu marquei no lugar certo e fui no errado, é 1 Coríntios, desculpe, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 1, isso mesmo, é onde que nós estamos na mensagem. Diz assim, ó, 1 de Coríntios, primeira carta de Coríntios, do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e com manjar, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Por que o Paulo fala isso para a igreja de Corinto? Ele fala, gente, olha, vocês ainda estão tomando leitinho. O que é o leite? Quando um bebê nasce, que ele sai do ventre da mãe, a primeira coisa a se fazer,
porque a primeira coisa que o médico faz, limpa, tem aquela coisa toda ali, a parte do procedimento quando nasce o bebê, o obstetra então entrega ali o bebê para a mãe, e a mãe logo já, pelo instinto, o filho já procura ali o seio da mãe e vai mamar o seu leite. O que o Paulo está comparando? Olha, vocês ainda são bebê, vocês não podem ouvir uma palavra mais profunda, vocês ainda não conseguem ouvir uma palavra de virtude, de poder, porque vocês não crescem na fé, vocês ainda continuam agindo de qualquer maneira. Vocês não pensam na salvação, vocês não olham para aquilo que vocês aprenderam, vocês preferem olhar para as fábulas. E ele fala por que isso. Ele explica por que ele diz que a igreja ainda não podia ouvir. Ou seja, desde o princípio de tudo, começou-se o ensinamento, até a pessoa se arrepender, aí tem o batismo, aí a pessoa vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. E a igreja já deveria estar madura o suficiente para poder estar pregando o evangelho, levando Jesus através da sua vida. E eles não podiam fazer isso, e o Paulo diz, olha, eu ainda não posso pregar algo mais firme, mais sólido para vocês, porque vocês ainda são crianças, vocês ficam discutindo coisas que não eram para discutir, e ele termina dizendo no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não ainda segundo os homens? Vamos falar a verdade. Tá uma frescura aqui. Desculpe a forma que eu vou falar para você. Me perdoe, tá? Desculpe se sou duro nessa palavra, mas, eu vou sair da igreja porque aqui não tem amor. Porque aqui ninguém liga pra gente. Peraí, mas a Bíblia diz que essas dissensões são da carne, não são do espírito. Se eu vou para a casa de Deus para buscar a Deus, eu não tenho que ver o que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas eu não vou no lugar onde as pessoas pecam. E você não peca? Você também não falha? Às vezes nós queremos ser doutores dos outros, mas não temos o cuidado de olhar para nós mesmos. Continuamos sendo meninos na fé. E o Paulo diz, olha, vocês são carnais por essas atitudes. Vocês continuam sendo carnais, vocês não vivem pelo Espírito, vocês não vivem pela fé. E ele diz ainda mais, versículo 4, porque dizendo olha que era as discussões que eles tinham, eu sou do Paulo, e o outro, eu sou do Apolo, porventura não sois carnais? Aí ele explica por quê. Pois quem é o Paulo? E quem é o Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu para cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu vou parar nessa parte aqui, nesse versículo, porque o Paulo diz, gente, vocês ficam brigando, porque o outro pastor era assim, porque o outro pastor era mais legal, porque o outro pastor era assim, era assado, era daquele jeito. O Paulo diz, gente, peraí, o Paulo, ele falando dele mesmo, eu, Paulo, ou Apolo, nós só somos ministros de Deus. Ministro é aquele que ministra, aquele que fala, o porta-voz. Pastor Jefferson aqui é só um porta-voz de Deus, é só um ministro que fala a palavra, as boas novas. Mas quem faz ter o crescimento, quem faz o milagre acontecer, não é a Igreja da Graça, não é o pastor Jefferson, não é a igreja do pastor Pipoca, do pastor Melancia, seja lá como for. Eu vou na igreja das tranças do Sansão. Não, nós precisamos da palavra. Porque ele diz, nós não temos que olhar para ninguém, porque quem dá crescimento, quem faz a obra acontecer, não é o pastor, não é a religião. Eu vou ali, porque ali eles pregam uma palavra. Tem um assunto que tem abordado dentro do meu coração, uma demanda de oração sobre isso, que as pessoas em outro tempo foram libertas de demônios, em outro tempo foram curadas de enfermidades através de uma oração com um copo com água. Através de uma oração que ela recebeu dentro da igreja. Até pessoas que chegaram com a vida cheia de demônios. Pessoas que manifestavam com legiões de demônios. E ali elas foram libertas, foram curadas, tratadas. Mas agora ela diz, não, eu não acredito nesse negócio de demônio. Eu não acredito nesse negócio de libertação. Eu não acredito nesse negócio de cura. Como que a pessoa, ela passou pelo processo dessa libertação com Jesus, Jesus fez tudo na vida dela, ensinando a verdade, mas ela prefere viver uma mentira. Alguém chega colocando comichões no ouvido dela, Satanás vem ali, prepara pessoas
para falar nos ouvidos dessa pessoa, e a pessoa começa a ficar até contra. Ah, porque ali naquela igreja eu nunca tive amor. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo, porque o Paulo está dizendo, pessoas que agem assim são meninos na fé, são crianças, são infantis, não têm fé verdadeira, não é adulto ainda o que diz respeito à fé cristã, não tem ainda Jesus como centro da sua vida. Versículo 7, para a gente passar para outra parte, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que o Paulo está dizendo? O trabalho do Paulo é um, o trabalho do Apolo é outro, cada um tem um jeito. Não adianta você querer que o Paulo seja igual ao Apolo e o Apolo seja igual ao Paulo. Mas quem faz a obra acontecer, quem faz o milagre, o crescimento chegar, é Deus. É para Ele que temos que olhar. O pastor está aqui pregando para você todas as tardes, trazendo o Evangelho, trazendo a luz das Escrituras, a verdade, de acordo com a palavra, nada fora da palavra. Mas tem muitas pessoas que, isso aí é tudo charlatanismo, isso é tudo mentira. Cuidado. Vamos voltar em Judas. Judas, versículo agora, o pastor leu o versículo 3, vou ler o versículo 4, vamos até o 6 agora. Porque se entraram, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, tá? Você só lembra de alguma coisa quando você já aprendeu. Como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, o que o Judas fala aqui? Olha, gente, nós temos que entender que vai chegar um tempo que vão entrar dentro das igrejas, vai se introduzir um novo evangelho que as pessoas vão querer colocar, pregar, apregoar nos corações, que isso é uma coisa errônea, uma coisa mentirosa. E ele termina até, eu posso dizer para você que ele fala, eu quero lembrar vocês. Você só se lembra de alguma coisa que um dia você ouviu falar, não tem como você lembrar de uma coisa que você não sabe. A pergunta que eu faço para você, você já ouviu falar da salvação, do evangelho, do perdão do irmão, de orar por quem vos persegue, de estar sempre vigilante, firmado na rocha? Pastor, eu já ouvi tudo isso, mas não tenho tido forças para isso. Talvez seja porque você ficou ouvindo o que os outros falam. Você ficou deixando esses comichões, sabe, ficar nos seus ouvidos ali, o diabo fica mexendo na mente da pessoa, para a pessoa se desviar, para a pessoa ficar indo, sabe, por voltas, em rodas de doutrinas. Saia deste negócio, venha ao Evangelho de Jesus, viver a verdade, porque ele fala, olha, vocês lembram no Egito? Lembra que no Egito o Senhor ouviu a oração do povo dele e libertou o povo do Egito. Mas todos aqueles que não creram que eles receberiam a terra prometida, conforme era uma promessa de Deus, eles morreram no deserto. Olha, gente, temos que ter um cuidado, porque muitos de nós poderemos morrer no deserto se nós não continuarmos crendo na salvação em Cristo Jesus e apregoando todos os dias a salvação que só está nele, somente nele. Eu termino este estudo de hoje, examinando as Escrituras. Pertinho aqui de Judas, volta algumas páginas, você vai encontrar a carta de Pedro. Segunda carta do Pedro, segunda carta, epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, Segunda Pedro 2:1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento. Espera aí, o pastor abriu 2 Pedro. Perdoe-me, pastor, é que primeiro, eu abri a primeira Pedro. Vamos abrir a segunda aqui, perdão. Isso, aqui, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias,
de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo uma repentina perdição. Vai vir muita gente no nosso meio, dentro da igreja, vai se introduzir dentro do povo, no meio do povo de Deus, pessoas que introduzam uma mentira de uma forma sorrateira, de uma forma que ninguém percebe. Amigos, andemos no Evangelho, andemos na graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a verdade que é Jesus Cristo, a salvação só vem por meio de Jesus. Que nós não voltemos às fábulas, aos enganos passados. Pessoa que voltou fala, pastor, quando eu conheci Jesus, eu deixei a simpatia, deixei a mandinga, deixei tudo quanto é coisa. Ah, pastor, tem gente que está indo lá procurar, a pessoa, vou lá me vencer. Cuidado, não saia do Evangelho, permaneça no Evangelho. O Evangelho, como Paulo disse, Timóteo, pregue só as boas novas, só fale de Jesus. Somente isso. Só fale as boas novas do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água, pois em nome de Jesus, você vai orar comigo e agora o poder de Deus vai se manifestar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, assim como a tua palavra diz, ó Deus, que nós não devemos procurar um outro Deus senão o Senhor. Que não podemos permitir que, meu Deus, doutrinas humanas corrompam os nossos corações. Que estejamos ligados no Senhor, que estejamos ligados na verdade, no Evangelho e que tenhamos o discernimento do Teu Espírito Santo para fazer tudo de acordo com a Tua palavra. Meu Deus, há muitos que sofrem, doentes, assim como no tempo do Senhor Jesus, nessa terra como homem. Muitos eram curados e libertos. Eu peço a Ti agora, meu Deus, derrama sobre estas águas a unção e virtude do céu, para que quando tomarem e beberem destas águas, recebam o Teu milagre, a Tua bênção, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e assim seja no nome de Jesus. Meu Deus, se tem pessoas com crises, com problemas, segundo meu Pai, essa pandemia, esse coronavírus, pessoas que estão até mesmo com sintomas, que vão fazer exames, Pai, eu declaro essa pessoa curada agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Beba comigo desta água. Amém, meus amados. Louvado seja o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.